Olá, meus amigos e irmãos do canal Nova Vida, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus seja com a sua vida, tá bom? Bom, hoje nós vamos trazer um canal de dica e orientação muito importante para todo mundo. Você já teve vontade de ler a Bíblia, mas não sabia por onde começar e qual método usar para poder ser mais eficiente? Então, se você nunca leu a Bíblia, ou você já leu a Bíblia, começou e parou, esse método é para vocês, tá bom? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nós temos que orar sempre quando a gente for ler a palavra de Deus, para que Deus nos oriente e ilumine nosso entendimento, para que possamos entender as revelações de Deus na palavra, tá bom? E como que funciona esse método? Esse é o método progressivo. Bom, você vai começar a ler a partir do livro de João. Nós temos aqui o quadro, o plano de leitura bíblica anual. E esse plano eu tirei aqui da SBB, Sociedade Bíblica Brasileira, tá bom? Se você quiser imprimir, você pode imprimir. Se você quiser usar no seu computador, no seu tablet, no seu celular, enfim, fica a critério de você, ou no seu caderno, na sua agenda, não importa. É importante você ter caneta, um caderno de anotação e você está orando sempre, fazendo a sua meditação e colocando as suas dúvidas. Então, a primeira coisa que você vai fazer, além de orar, você vai começar a ler através do livro de João. Esse método, ao contrário dos outros métodos, onde você começa a ler a partir de Gênesis até Apocalipse, de capa a capa, você vai estar lendo livros inteiros, pequenos, de um capítulo, depois de 2, de 3, de 4, de 5, até você começar a pegar os livros maiores. Então, no começo, você vai ler o livro de João, o Evangelho de João. Por que o Evangelho de João e não Gênesis? Porque o Evangelho de João ele é mais fácil para você introduzir a sua leitura diária. E é mais fácil para você começar a introduzir na leitura bíblica. Enquanto que no livro de Gênesis você vai ver muitos assuntos, muitas coisas geográficas que não fazem parte do nosso dia a dia, da nossa cultura, muitos costumes que são do Oriente e que não fazem parte do nosso costume. Então você pode ficar perdido e achar aquilo muito estranho, muito diferente. Então, para poder você pegar o livro de Gênesis já com a base melhor, entendendo o motivo da vinda de Jesus e qual o sentido da vinda de Jesus, o porquê do sacrifício, você vai ler o livro de João. Então, durante uma semana, você vai começar a ler o livro de João. E como que você vai ler? Você vai ler apenas 3 capítulos por dia. Durante uma semana, para começar, você vai ler o livro Evangelho de João, 3 capítulos por dia, e vai anotar a cada final de leitura, você vai anotar aquilo que você entendeu, aquilo que você precisa melhorar, aquilo que você já tem feito e aquilo que você tem dúvida. Você anotando essas coisas, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu, aquilo que você faz e aquilo que você precisa fazer, você vai estar tendo uma leitura produtiva. Não adianta ler a Bíblia simplesmente por ler. É ler, entender, meditar e praticar. Sempre objetivando dar glória a Deus. Depois que você fez isso, aí você vai passar a dar prosseguimento ao método de leitura dinâmica, a leitura progressiva. Você vai pegar livros que tem apenas um capítulo e vai ler. Todos os livros que tem um capítulo você vai ler. E como que você vai fazer isso? Você vai ter que tirar 1 hora do seu dia para estar fazendo isso. Se você não tem como ler durante 1 hora, você tem apenas 40, 50 ou meia hora, talvez você fala, eu não tenho mais do que meia hora, eu não tenho muita paciência para ler durante 1 hora direto. Não tem problema. O mínimo para você poder utilizar esse método é meia hora. Então você vai pegar livros
que tem um capítulo e vai ler. Por exemplo, aqui ó, no vídeo, nós temos aqui ó, Judas, você vai ler, é um capítulo. 2 João é um capítulo. 3 João é um capítulo. Depois que você acabar de ler, você vai ver que você vai ler rapidamente. Você vai parar? Não, você vai fazer as suas anotações e vai prosseguir. Você vai prosseguir dando sequência, ó, livro de Filemon. Você vai pegar todos os livros na Bíblia que tem um capítulo só. Tá vendo? Ó, Obadias. Aí depois que você fizer a leitura de todos esses livros, você vai pegar livros que tem apenas 2 capítulos. Por que isso? Porque é assim que funciona o método progressivo. O método progressivo, você começa a ler grandes quantidades de leitura bíblica, de capítulos inteiros de um livro, e à medida que você for aumentando a sua leitura, você vai pegando livros maiores. Esse que é o segredo para você poder estar lendo vários livros. Porque se você começar no livro de Gênesis, olha só, se você começar no livro de Gênesis, deixa eu voltar aqui. Se você começar no livro de Gênesis e der a sequência, você vai se cansar muito facilmente, que é o que acontece com as pessoas. Eu já ouvi muito isso. A pessoa começou a ler o livro de Gênesis e foi até o livro de Salmos. E foi até Isaías. Aí parou. Por que parou? Porque essa leitura, seguindo essa ordem, ela é realmente bem demorada e mais cansativa. Porque, ó, livro de Gênesis, 50 capítulos de uma vez. Ó, livro de Êxodo, ó, mais 40. Então, só aqui, ó, Gênesis mais o Êxodo, nós temos 90 capítulos só aqui. Aí você, utilizando o método progressivo de leitura dinâmica, você vai estar lendo vários livros com menos capítulo e você vai ter um grande volume de livros lidos em menos tempo e com pouco esforço. Por exemplo, o livro de Ruth são 4 capítulos. Você começa lendo 1, depois você passa para 2. Ó, nós temos aqui, ó, Cântico dos Cânticos. São 8 capítulos. Então você vai começar a ler pelo livro de João, Evangelho de João. Depois que você lê João, você vai começar pelos livros que tem um capítulo só. Nós temos aqui o exemplo, ó, Filemon. Eu estou passando para vocês verem. Depois que você fizer a leitura de todos os livros que tem um capítulo, você vai passar para livros que tem 2 capítulos, 3 capítulos, ó, a setinha, 4 capítulos aqui, Tessalonicenses, ó, 5 capítulos, ó, 1 Timóteo, 6 capítulos, ó, Miqueias, 7 capítulos, e assim por diante, ó. Nós temos aqui, ó, capítulo 9 de Amós. Depois você vai vendo aqui, ó, vários capítulos que tem, ó, Lamentações de Jeremias, são 5 capítulos. Você vai lendo na ordem crescente dos números. Você vai começar lendo livros que tem um capítulo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir do 10 você já vai passar para livros que tem 12. Depois livro que tem 13. Por exemplo, o exemplo aqui, ó, mais prático de livros que tem 13, que é 2 Coríntios 13. Vamos lá. Tá aqui, ó. Ó, 2 Coríntios 13. Depois que você tiver lido esse livro com 3 capítulos, você vai ler livro com 14, ó. Tá aqui, ó, Oséias. E assim por diante. Depois que você lê, você vai para livros que tem 16, ó, Romanos, 1 Coríntios. E assim você vai pegando livros que tem, ó, 22 capítulos, 24, 25, 29. Você não vai ler na ordem que está na Bíblia.
você vai ler na ordem crescente dos livros, de forma numérica. Você começa no livro de João, Evangelho de João, e a partir do Evangelho de João você vai ler ele durante uma semana para você fazer uma introdução, 3 capítulos por dia, e ao final de cada capítulo e de cada leitura você vai fazer uma anotação daquilo que você entendeu, daquilo que você não entendeu, daquilo que você já faz e daquilo que você não faz. A partir disso você vai pegar todos os capítulos e livros que tem um capítulo só, até você chegar nos livros maiores. E o maior livro da Bíblia é o livro de Salmos. Esse é o maior livro, tá bom? Do Velho Testamento. E nós vamos aqui estar terminando esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, não tenha vergonha de entrar em contato comigo. Mande uma mensagem falando: estou com dúvida, que eu entre em contato com você para poder te ajudar. Eu comecei a fazer essa leitura esse ano, no dia 9 de março. Hoje já é dia 25. Eu comecei aqui, ó. Comecei no sábado. Eu tô aqui, ó, dia 25. Hoje eu acabei de ler o livro de Amós, profeta Amós, que tem 9 capítulos. Agora eu vou passar para livros que tem 10 capítulos. E depois, e assim por diante. Eu no total eu já li 33 livros. Aí você pensa, mas isso é porque ele só fica à toa. Não, não é porque eu fico à toa. Eu trabalho o dia inteiro. A questão é que você tem que ter um horário específico de no mínimo meia hora e no máximo 1 hora e meia. Se você tiver mais tempo, amém. Mas 1 hora e meia, 2 horas já está de bom tamanho. Você faz a leitura, você anota e você segue a sequência crescente. Livros com 1 capítulo, livro com 2, com 3 e assim por diante. E vai lendo, vai marcando. Enquanto você conseguir ler e anotar, você faz, tá bom? Então, este é o método de leitura dinâmica da Bíblia, leitura progressiva dinâmica. É um método que eu consegui utilizar e estou utilizando e está sendo muito bom, e é um método fácil de ser utilizado e que tem resultados fantásticos. Eu recomendo. Que Deus abençoe você, a sua vida. Se você já é inscrito no canal, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Estou aguardando as suas mensagens, tá bom? E o resultado e o progresso da leitura de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.